Hoje eu vou falar sobre um monte de casos de Lost Medias que estão parcialmente encontradas ou parcialmente perdidas, se você preferir assim. São casos que não foram completamente resolvidos, mas que já tiveram pelo menos algum avanço em sua busca. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Nauta e para quem conhece também, e sejam muito bem-vindos. Em 1972, a Rede Globo trouxe aos lares brasileiros uma sitcom inspirada no sucesso americano All in the Family, mas que logo encontrou sua própria identidade. E aqui eu estou me referindo ao clássico A Grande Família. A Grande Família. Dr. Lineu, o pai veterinário bronqueado com os animais. Dona Nieta, a mamãe quebra-galho e seus filhos, Júnior, Tuco e Bebel. E mais, Agostinho, o genro boa-vida e o professor Floriano, o vovô trabalhão. A Grande Família, nesta quinta-feira, maior, alegre, em casa. Criada por Oduvaldo Viana Filho e Armando Costa, a série contava o dia a dia de Lineu, Nenê, seus filhos Tuco, Bebel e Júnior, além do genro Agostinho e o avô, seu Flor. Mas apesar de seu sucesso, a série enfrentou desafios significativos. A censura da época foi um grande obstáculo, resultando no corte de falas, cenas e até de um episódio inteiro. O personagem Júnior, em particular, sofreu com restrições severas, tanto é que ele acabou sendo completamente excluído do remake de 2001, que é a versão mais conhecida por todos nós. O material produzido entre 1972 e 1975 consistia em 112 episódios e um filme especial, mas grande parte desse conteúdo se perdeu ao longo do tempo. Hoje, apenas 4 episódios, um especial de Natal de 1987 e alguns fragmentos soltos estão disponíveis na internet, tornando a série um dos maiores casos de Lost Media da televisão brasileira. O especial de Natal de 1987 foi uma tentativa de reviver o carinho do público pela série, reunindo o elenco original e mostrando a família Silva em uma nova fase da vida. Curiosamente, Pedro Cardoso participou desse especial interpretando Surrão, um namorado de Bebel. Quem diria que anos depois ele ficaria eternizado como Agostinho Carrara no remake moderno, com aqueles looks sensacionais. A busca pelos episódios perdidos de A Grande Família continua mobilizando fãs e pesquisadores da TV brasileira. Eu gosto bastante do remake, até hoje eu acabo assistindo de vez em quando, e eu adoraria que a versão original fosse disponibilizada na íntegra um dia. Nos anos 2010, uma tentativa ambiciosa de reviver os Flintstones esteve muito perto de acontecer pelas mãos do Seth MacFarlane, o criador de animações adultas como Family Guy e American Dad. O clássico desenho animado da Hanna-Barbera, que foi ao ar entre 1960 e 1966, já havia passado por diversas adaptações e reboots ao longo dos anos, mas essa versão prometia trazer um toque moderno e mais ousado. O projeto foi anunciado oficialmente em 2011 pela Fox, com previsão de estreia para 2013. MacFarlane, que cresceu assistindo ao desenho original, queria recriar os Flintstones para um público mais maduro, adaptando o humor e as tramas para um estilo semelhante ao das outras animações que ele criou, que para quem conhece Family Guy ou American Dad, sabe que o tom de humor dele é bem mais ácido do que o que a gente via na versão original dos Flintstones. Segundo o próprio MacFarlane, a ideia era manter a essência do desenho dos anos 60, mas com histórias que se conectassem melhor ao público contemporâneo. A expectativa era que o humor ficasse próximo ao visto em Os Simpsons durante as primeiras temporadas dos anos 90, o que indicava uma abordagem mais atualizada e satírica nas histórias.
No entanto, a produção encontrou obstáculos logo no início. Em abril de 2012, um rascunho do roteiro foi enviado para Kevin Reilly, o então chefe da Fox naquela época. Após avaliar o material, Kevin afirmou que gostou, mas não amou o projeto. Com isso, ele ofereceu ao Seth MacFarlane duas opções: refazer o conceito e desenvolver um novo piloto, ou arquivar o projeto para focar em outras produções. Naquele momento, MacFarlane já estava envolvido em diversos trabalhos simultâneos, incluindo o filme Ted, a nova versão de Cosmos e a produção contínua de Family Guy, American Dad e The Cleveland Show. Com tantos compromissos, ele acabou optando por abandonar o reboot dos Flintstones. A decisão frustrou a equipe que trabalhava no projeto, já que muitos artistas e roteiristas haviam sido contratados exclusivamente para essa produção. Com o cancelamento, boa parte desses profissionais foi demitida, com a promessa de que poderiam ser realocados para trabalhar na produção de American Dad no futuro. Mesmo após o cancelamento, o assunto continuou surgindo em entrevistas e eventos. Em 2017, durante um Ask Me Anything no Reddit, Seth MacFarlane foi questionado sobre a possibilidade de retomar o projeto. Sua resposta indicou que ele não tinha mais interesse, afirmando que não conseguia encontrar uma maneira de diferenciar um Fred Flintstone moderno de um Peter Griffin, o seu icônico protagonista de Family Guy. Essa comparação fez muitos fãs refletirem sobre como o humor característico do MacFarlane poderia ter influenciado o tom do reboot. Enquanto os Flintstones originais era uma sátira familiar leve baseada na classe média dos anos 60, MacFarlane poderia ter trazido um humor bem mais politicamente incorreto, algo que nem todos os fãs do desenho clássico necessariamente gostariam, mas que eu, Lucas Nauta, confesso que acharia bem interessante se isso tivesse ido pra frente. Por muito tempo, nenhum material oficial desse projeto foi divulgado ao público. No entanto, sabe-se que storyboards de alguns episódios e aproximadamente 10 minutos de animação foram criados e exibidos exclusivamente para investidores, mas eles nunca foram disponibilizados para transmissão ou sequer vazados na internet. A primeira grande revelação sobre o visual do projeto aconteceu apenas em 2019, quando o youtuber Rebel Taxi publicou um vídeo falando sobre 4 tentativas de reboots adultos de Os Flintstones, e nesse vídeo ele incluiu esse projeto do Seth MacFarlane. Durante o conteúdo, ele mostrou artes conceituais inéditas colorizadas por Andy Clark, um artista conhecido por seu trabalho em animações como Sanjay e Craig, Urso Sem Curso e O Laboratório de Dexter. Essas imagens deram ao público um vislumbre do que poderia ter sido o reboot, mas sem informações mais concretas sobre a direção criativa da série. Embora o projeto tenha sido arquivado, ele deixou um pequeno rastro de mistério e especulação, mantendo viva a ideia de que um dia os Flintstones possam ganhar uma nova versão que finalmente saia do papel. Sobre as suas mídias, temos alguns materiais que foram disponibilizados, esses que eu comentei agora, mas ainda existe muita coisa para ser encontrada. Em 1971, Jerry Lewis e Nathan Watzberger iniciaram a produção de The Day the Clown Cried, ou O Dia em que o Palhaço Chorou, um filme de drama ambientado na Segunda Guerra Mundial. A trama segue Helmut Dork, um palhaço egocêntrico que, após zombar daquele homem horripilante do bigodinho, enquanto estava embriagado, acabou sendo preso em um campo de concentração. Lá, encontra uma nova audiência entre as crianças judias prisioneiras e, num ato de redenção, decide acompanhá-las à câmara de gás, tentando alegrar seus últimos momentos. O conceito de um astro da comédia, conhecido por seus personagens atrapalhados, abordando um tema tão sombrio, gerou uma grande controvérsia desde o início. O roteiro original, escrito em 1962 por Rowan O'Brien e Charles Denton, era um drama puro, mas Lewis o reescreveu, injetando sua própria abordagem e fazendo do filme um projeto pessoal.
a produção enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo a falta de orçamento, que forçou o Jerry Lewis a investir o seu próprio dinheiro. Além disso, uma disputa com Watzberger revelou que ele nunca havia garantido oficialmente os direitos de roteiro do filme. Como resultado, Lewis reteve uma cópia do filme, enquanto Watzberger ficou com os negativos originais, pretendendo concluí-lo por conta própria. No entanto, nada aconteceu e o filme permaneceu inacabado. Em 1973, Lewis afirmou que o filme estava nos estágios finais de produção e que havia recebido um convite para exibi-lo no Festival de Cannes, seguido de um lançamento comercial. Contudo, O'Brien, que é uma das roteiristas do filme, insatisfeita com as mudanças na abordagem do roteiro, se recusou a autorizar a distribuição. A qualidade do filme tornou-se um mistério e um objetivo de fascínio para cinéfilos. O comediante Harry Shearer, que assistiu à versão inacabada em 1979, descreveu o longa como tão drasticamente errado que beirava o surreal. Lewis, por sua vez, admitiu posteriormente, no futuro, que o filme era de fato muito ruim e que se sentia envergonhado por ter falhado em acertar o tom adequado da sua história. Apesar do interesse, Lewis nunca permitiu que o filme fosse lançado. Entretanto, ao longo dos anos, alguns fragmentos surgiram, contendo screenshots, o roteiro de 1972, clipes de bastidores e um documentário com trechos autênticos do filme. Em 2012, o diretor francês Xavier Giannoli afirmou possuir uma cópia incompleta e realizou algumas exibições privadas. Em 2015, foi revelado que Lewis doou uma cópia do filme para a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, com a condição de que ela não fosse exibida por 10 anos. Em 2016, o canal alemão Arte exibiu um documentário com entrevistas e cenas reencenadas. No mesmo ano, 30 minutos de filmagens apareceram no Vimeo, contendo trechos do documentário e uma leitura dramatizada do roteiro por Peyton Oswalt. Em 2019, Chris Lewis, filho do Jerry Lewis, revelou que não existe um negativo completo e que questões de direitos autorais impedem seu lançamento. Em 2021, a Biblioteca do Congresso confirmou que possui o negativo original, ainda não editado, e uma versão de bastidores, ambas sem som e ainda não digitalizadas. Com isso, The Day the Clown Cried permanece um dos filmes mais enigmáticos da história do cinema. Sua combinação de comédia e tragédia, somada à história conturbada dos bastidores, o tornaram mais uma lenda entre os filmes nunca lançados. Com o prazo de 10 anos da Biblioteca do Congresso se aproximando do fim, ainda resta a esperança de que o mundo finalmente veja essa obra perdida.